Boa noite, começamos aqui pela TV Ativa o programa Papo Sério, hoje conversando com o presidente da Agência de Fomento do Estado de Roraima, o Eberson Pessoa. Presidente, boa noite, obrigado pela sua presença aqui no programa Papo Sério. Boa noite, para mim é um grande prazer estar aqui no seu programa e podendo estar compartilhando aí com todos os nossos telespectadores as notícias sobre o Estado de Roraima, desenvolvimento e o futuro que nos aguarda. Ok, o senhor esteve na semana passada junto com o secretário estadual do Planejamento, o Dr. Alexandre Reinklein, lá em Georgetown, na Guiana, tratando sobre a questão da construção do Porto de Águas Profundas e também da pavimentação asfáltica da rodovia que ligaria Roraima até a capital da Guiana. O que saiu de concreto desse encontro? Então, foi um evento muito positivo. O governo de Roraima entende que é uma excelente rota de desenvolvimento para o estado de Roraima, tendo em vista que o percurso de Bonfim até Letem são um pouco mais de 700 quilômetros, né? Até Letem não, desculpa, até Georgetown, né? São um pouco mais de 700 quilômetros. E a parte que precisa pavimentar é de apenas 450 quilômetros, né? Então é um percurso bem menor. E isso vai trazer, na verdade, um grande desenvolvimento para o estado de Roraima. Essa estrada sendo pavimentada vai permitir que todas as exportações do nosso estado possam ir pela Guiana, não só a estrada, mas como o porto, né, de águas profundas sendo construído. Com isso, nós vamos ter aí um custo de frete muito menor, né? Nós vamos ter toda uma cadeia produtiva, tanto importando pela Guiana quanto exportando. E não só apenas exportar o que é produzido em Roraima ou importar só o que vem para Roraima. Esse porto e essa estrada também tem como um dos seus principais atrativos o mercado do Amazonas. Então, hoje o Amazonas importa muitos produtos eletrônicos, importa muita coisa e vem por navios até Manaus. Só que os navios, quando saem do oceano para entrar no rio Amazonas, eles não podem ter um determinado tamanho, porque a profundidade na faixa de divisa entre o mar e o rio é uma faixa de mais ou menos 100 quilômetros, ela é rasa. Então ela tem aproximadamente 14 metros de profundidade. Então para os grandes navios é intrafegável, né? Então tem que ser navios menores para poder conseguir passar por essa faixa rasa. Então, sendo o porto construído em Georgetown, navios muito maiores, né, poderão atracar lá com um carregamento muito maior. Então, quanto mais containers dentro do mesmo navio, menor é o custo de frete desse navio, né? Além disso, quando os navios entram no Rio Amazonas, eles têm que pagar um prático, né? É habilitado alguém pela Marinha Mercante do país, né? Então, que vai conduzir aquela embarcação, aquele navio durante todo o território brasileiro dentro dos rios. Então, é lei, os navios têm que contratar um prático para poder conduzir o navio dentro dos rios da Amazônia, para evitar qualquer tipo de acidente, né? Porque o prático já tem o conhecimento do rio. E sendo o porto construído em Georgetown, além de navios muito maiores poderem atracar lá, os navios não vão precisar ter esse custo adicional. E esse custo é muito alto. Então, hoje, em alguns levantamentos que fizemos, um navio chega a pagar 200 a 300 mil reais só para poder ter o prático dentro dele, para conduzir ele nesse percurso dentro do Rio Amazonas. Então, eleva muito o custo de frete. E tudo isso vindo por Georgetown, a distância de Georgetown a Manaus é pouco mais de 1.500 quilômetros, que poderá ser feita aí 1 dia e meio, 2 dias no máximo, de caminhão. E esse custo, mesmo tendo esse percurso, ainda é mais rápido do que vir de barco entrando pelo Rio Amazonas, e ainda também vai sair um preço, vai ser quase que equivalente, em alguns momentos até menor, principalmente nas épocas de seca, né, do Rio Amazonas, o custo vai ser muito menor, e a Zona Franca de Manaus ganhará uma agilidade muito grande. Então, essas exportações e importações que serão feitas por Roraima, pelo Amazonas, é que vão dar viabilidade econômica e financeira para que essa estrada seja construída. Porque essa estrada ela não será construída com o dinheiro do governo brasileiro, não será construída com o dinheiro do governo guianense,
será construído com o dinheiro do capital privado, entendeu? Então, No caso, financiado pelo BID, né? Isso, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Interamericano de Desenvolvimento, ele tem o total interesse em financiar a obra, né, que vai custar em torno de 700 milhões de dólares a obra, né? Mas são grupos empresariais estrangeiros, alemães, que estão interessados em tanto construir quanto administrar o porto e administrar a estrada também, né? Então, esse capital privado é que fará esse investimento e ele terá esse retorno ao longo do tempo, através de taxas do porto, através dos serviços vendidos dentro do porto, né? E de repente até alguma taxa pela estrada, algo que seja relevante. Então, isso gera uma viabilidade econômica muito grande. E também acaba complementando o projeto Arco Norte, que é um projeto de integração de muitos anos, né? Então, é uma das fases também desse projeto. E não para por aí. A Guiana também é um grande mercado consumidor. O secretário Alexandre sempre tem nos dito, ele sempre comenta, Roraima não está no início nem no final do Brasil. Ela, na verdade, está no centro de um modelo econômico. Se você for analisar no mapa, nós estamos no meio do Amazonas, Venezuela, Guiana, Suriname, do Pará, ou seja, nós temos aí grandes mercados consumidores ao nosso redor que o Roraima precisa explorar. E a governadora Sueli Campos tem muita determinação nessa exploração da economia, né? Ela tem uma determinação muito grande em que nós, como agentes públicos, que estamos à frente de muitas partes do seu governo, possamos incentivar a produção econômica do nosso estado, incentivar o desenvolvimento econômico do nosso estado, para que gere essa economia e para que Roraima passe a ser um grande fornecedor, né? Ou seja, concluindo esse porto lá em Águas Profundas, em Georgetown, e essas duas rodovias, no caso a estrada até lá e a do Arco Norte, que seria pela BR-210, não é isso? Seria aí o grande trunfo para que o Estado realmente conseguisse ter um desenvolvimento um pouco melhor e mais amplo? Não a estrada do Arco Norte. O Arco Norte é importante, né? Como eu disse, essa questão da estrada de Georgetown, ela é uma das fases desse grande projeto, né? Mas tendo essa pavimentação e esse porto de Águas Profundas lá, que terá um custo de frete menor, com certeza vai dar uma viabilidade econômica para o Estado. Porque você imagina, se hoje Roraima produzir 200 mil hectares de soja, ele só tem um local para exportar, que seria pelo Porto de Itacoatiara, no Amazonas, que é de um grupo privado. Então lá esse grupo privado disse, não, aqui eu compro a soja... Monopólio, né? É monopólio, eu compro a soja desse preço. E acabou, e ponto final, né? Então o produtor fica sem alternativa. Isso acaba inibindo também outros investidores de vir, não, eu não vou produzir lá porque na hora do preço eu vou ter que acabar vendendo pelo preço do dono do porto do Amazonas, né, que ele é privado. E ele não é um porto de apenas fazer a negociação do frete, não, ele é um porto que compra a soja, é um porto exclusivamente de grãos, ele compra os grãos e revende. Então é diferente de lá. O que vai ser construído em Georgetown é um porto que vai desenvolver o trabalho de porto. Ele não importa a carga que você tenha, ele vai negociar o frete, né? Ele também não vai comprar a sua mercadoria, ele vai negociar o frete para levar até onde você vendeu, né? Então é diferente. Então isso acaba trazendo outros empresários para o estado de Roraima e acaba permitindo que possa haver um investimento maior, né, na nossa economia, na nossa produção, para que a gente realmente possa ter aí esse grande desenvolvimento. Então nós encerramos o primeiro bloco aqui conversando com o presidente da Agência de Fomento, o Eberson Pessoa. A gente volta em 1 minuto. Não saia daí.
Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje conversando com o presidente da Agência de Fomento, Weberson Pessoa. Presidente, a Agência de Fomento tem essa missão de fomentar a economia do Estado, né? E o Estado, claro, a exemplo do país, tem passado por uma situação complicada. Como é que a agência tem conseguido cumprir esse papel dela? O nosso país tem passado uma situação muito difícil. Inclusive nós que somos aí um estado, entre os estados da federação, nós somos um dos menores, né, economicamente, mas isso na verdade traz um certo desconforto administrativo para o nosso estado, porque enquanto muitos estados, o que a União repassa para esses estados é uma parcela muito pequena da arrecadação delas, não representa 3, 4, 5% do que eles arrecadam. Quando olhamos para Roraima, o que a União repassa representa mais de 70% da nossa receita. Então, se o país vai mal, Roraima também vai ter uma diminuição muito grande de suas receitas. E o nosso governo, o governo Sueli Campos, tem sofrido muito com essa diminuição de receita. O Fundo de Participação dos Estados, que é o repasse do governo federal, tem diminuindo muito, né, conforme, inclusive nesse mês, teve uma diminuição de mais de 50%, né, da sua arrecadação. Então isso faz com que as contas comecem a se desequilibrar, né? Então isso é muito sério. Então por isso que a governadora Sueli Campos, ela na verdade incentiva e tenta a promoção empresarial do nosso estado. Nós precisamos desenvolver o estado de Roraima para que a gente possa perder essa dependência econômica tão grande da União. Nós precisamos ter vida própria, nós temos uma arrecadação própria. E justamente pensando nisso, a agência de fomento ela vem para ser uma das molas de propulsão desse desenvolvimento. Então a agência de fomento, ela, a partir dessa determinação da governadora, desse planejamento que a governadora tem em relação ao desenvolvimento de Roraima, que ela incentiva, ela promove, ela determina que nós possamos criar mecanismos e criar um cenário de desenvolvimento. Então a agência vem, enquanto muitas instituições financeiras estão diminuindo o seu investimento no mercado, estão segurando os seus recursos, aumentando taxa de juros, nós estamos indo na contramão. Nós diminuímos taxa de juros, criamos linhas de crédito diferenciadas, estamos sendo um pouco mais agressivos na questão de liberar mais crédito, né? Diminuímos a burocracia para retirar o crédito, criamos linhas de crédito que especificamente atendem os nossos empresários em Roraima, né? Tanto o mini empresário ao pequeno, médio empresário, assim como o mini produtor rural, da agricultura familiar. Pois é, isso que eu ia perguntar para o senhor. Quem que tem direito a esse crédito? Quem é que pode ir até a agência e solicitar esse crédito? Toda e qualquer pessoa física e jurídica pode requerer um empréstimo na agência de fomento, né? Não existe restrição de atividade. Nós financiamos lá desde quem planta mandioca a quem tem um supermercado, entendeu? Então não existe restrição de investimentos. Nós financiamos autônomos, profissionais liberais, aquele autônomo até que vende o churrasquinho que não tem nada formalizado, nós financiamos ele também, né? Nós financiamos aquele agricultor da agricultura familiar, né, que vive do campo ali, apenas com sua família, tem uma renda muito pequena. Financiamos o pequeno agricultor, pequeno pecuarista, piscicultor. Nós financiamos também os microempresários, os pequenos empresários. Então, aquela empresas de laticínio nós já financiamos, supermercados, farmácias, empresas de publicidade, né? Nós já financiamos também cabeleireiros, autônomos, profissionais liberais, como eu disse. Então, a agência de fomento ela não tem uma restrição de quem pode pegar o crédito. Na verdade, nós incentivamos e distribuímos os recursos de uma maneira a pulverizar, né? Nós precisamos fazer com que os recursos da agência de fomento
chegue em todos os segmentos da economia. Né? Porque nós precisamos que a economia evolua como um todo, não apenas uma parte da economia. Né? Então a agricultura precisa evoluir, assim como o comércio local precisa evoluir, assim como o todo precisa evoluir. E falando disso, da questão dos créditos, nós aí já entregamos aí mais de 3 milhões de reais em créditos em apenas 12 meses. Né? Em 12 meses nós entregamos aí mais de 3 milhões de reais em crédito. É um número histórico para a Agência de Fomento do Estado de Roraima, né? Tendo em vista que nós fomentamos essas atividades de menor porte, né? Como de principal. Né? Para nós que estamos à frente da Agência de Fomento, para a governadora Sueli Campos, ainda é pouco para o que nós queremos, né? Mas em dados, em números históricos, já é muito mais do que ela fez durante muitos anos. Né? Então isso nos dá sempre um ânimo, nos dá assim de objetivo sendo alcançado, né? Mas nós queremos muito mais. Aliás, a Agência de Fomento ficou no ostracismo aí por vários anos, né? Sim, né? Só voltou ao fôlego na atual gestão. Isso. Muitos, né, inclusive colegas seus, jornalistas, né, sempre comentam, né? Poxa, a gente não via antes o trabalho, antes a agência não operava e tal. Infelizmente ela teve durante muito tempo parada, né? Ela não foi dado assim, o valor que realmente ela tem, né? Não foi dado o valor que realmente ela tem e não foi explorado, né? Então, e o Estado perde com isso. Quando você tem uma instituição de fomento, que é uma instituição financeira, para fazer investimentos na economia e você não explora ela, você está, de certa forma, subdesenvolvendo o seu Estado. Né? Você poderia estar promovendo o desenvolvimento e não está promovendo. Então, o governo Sueli Campos tem uma outra visão, uma visão mais empresarial, uma visão diferente, uma visão estadista realmente, né, de enxergar lá na frente. Então, nós começamos a fazer com que a agência de fomento realmente fizesse aquilo para que ela foi criada, né? Para desenvolver o Estado de Roraima. Essa é a missão da agência de fomento, é desenvolver o Estado de Roraima. Né, com políticas sérias, com crédito, fomentando a economia como um todo. Né? Inclusive, agora no sábado, nós entregamos aí mais de 100 mil reais em crédito, foram mais de 14 novos créditos. E diariamente a agência de fomento vem entregando crédito. Todos os dias nós entregamos cédulas de crédito, nós liberamos crédito na economia. E em alguns momentos, uma vez por mês, duas vezes por mês, nós juntamos alguns créditos e fazemos uma entrega com a governadora, para que as pessoas vejam, né, o volume, o desenvolvimento da agência de fomento. Em relação a essa questão, nós vamos voltar ao assunto no próximo bloco, que é a participação da agência de fomento na Caravana do Povo, que tem rodado aí todo o estado e também aqui na capital. A gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Papo Sério, hoje conversando com o presidente da Agência de Fomento de Roraima, a AFE, o Eberson Pessoa. Presidente, o senhor falava em relação à participação da Agência de Fomento na Caravana do Povo, né, que aconteceu no último sábado. O senhor falava de um montante que já foi entregue aí. Como é que tem sido a participação da Agência de Fomento nessa caravana? A caravana é uma iniciativa da governadora Sueli Campos, é uma forma que a governadora enxergou de aproximar o Estado da população, né? É um projeto muito interessante, é um projeto assim, que realmente tem trazido muitos benefícios ao Estado de Roraima, porque a caravana é uma série de secretarias, são mais de 20 secretarias que se envolvem. Né? Em muitas caravanas são mais de 70 tipos de serviços diferentes ofertados. Né? Então, os níveis de atendimento são altos, né? O auxílio à população é muito grande. E a caravana ela tem esse aspecto, né, social de realmente socializar o governo, né? De trazer, de fazer com que o governo se aproxime da população. Então, a agência de fomento vem junto também para que esse trabalho e esse desprendimento de serviço seja maior. Então,
Hoje a agência de fomento ela tem participado de todas as caravanas, né? Nós temos feito muitos atendimentos dentro da caravana e isso já tem nos dado também um bom resultado. Então, aumenta um pouco mais a divulgação, né? Aliás, amplia bastante. Né? Amplia a divulgação, mas a questão não é essa. Nós na agência de fomento não estamos assim buscando uma divulgação e uma ampliação, vamos dizer, do conhecimento da agência em si. Nós estamos assim muito focados em criar solução para o desenvolvimento do estado de Roraima. Né? Então, nós precisamos fazer com que aqueles pequenos agricultores deixem de ser improdutivos e passem a ser produtivos. Porque nós visitamos, às vezes, muitas localidades onde existem milhares de famílias assentadas em áreas de 80, 100 hectares, que são áreas muito grandes, e não estão produzindo nada. Né? Nada, apenas nada. Estão vivendo apenas de uma aposentadoria ou de um vale alimentação que o governo federal, junto com o governo do estado, dá, né, para aquelas pessoas que realmente são carentes. E são realmente carentes. Mas nós precisamos fazer com que essas pessoas deixem de ser carentes e passem a ser produtores rurais, possam utilizar suas áreas, né, e com isso eles vão gerar riqueza, renda para a sua família, né, e consequentemente vai gerar divisas para o estado de Roraima e aí a gente vai conseguir aquela independência que a gente citou lá atrás, né, de realmente fazer com que o estado de Roraima seja independente da nossa federação, né, que nós possamos aí ter uma arrecadação que seja suficiente para manter toda a nossa estrutura de estado e que o valor que venha do governo federal seja apenas um incremento, não seja uma parte muito grande do todo. Né? Então, essa é a perspectiva que nós trabalhamos e que nós tentamos desenvolver, né? Que nós estamos tentando desenvolver. Então, a Caravana do Povo tem sido muito positiva. A cada caravana nós temos feito aí entregas de crédito, né, para a população, para as pessoas, aproximando a governadora da população. Não só nós, mas as outras secretarias, a própria CETRABS que organiza, o ITERAIMA, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Agricultura. Todas as secretarias estão muito envolvidas e engajadas nisso e fazem com que o evento seja muito positivo. Né? Então, desde a Secretaria de Saúde, que faz os atendimentos, está fazendo exames na própria Caravana do Povo, que tem auxiliado muito a população, a Agência de Fomento tem feito atendimentos e liberação de crédito também. Quem mais tem procurado esses créditos, tanto na caravana quanto normalmente no dia a dia na agência? Nós temos uma procura muito grande dos microempresários, autônomos e agricultores. Né? Esses valores vão de quanto a quanto? Os valores eles estão entre 3 a 15 mil. É a maioria dos créditos retirados. Né? Eles variam entre 3 e 15. Alguns outros ficam maiores, 20, 25, aí depende já um pouco do porte da empresa. Né? Nós criamos recentemente uma linha de crédito para atender as empresas, né, no valor aí de até 120 mil reais. Né? Então nós criamos essa linha de crédito para atender as empresas nesse valor de até 120 mil. Então nós estamos sempre criando... Já houve a liberação desse teto? Não, desse teto ainda não. Não. Criamos agora recentemente, né? Então, nós ainda não liberamos nenhum valor dessa linha, mas nós já vamos conseguir liberar, aí nos próximos 30 dias nós estaremos aí liberando já alguns valores dessa linha, não os de 120, porque o teto é 120, mas a empresa existe uma série de regras que devem ser cumpridas, né? E ela tem que demonstrar um capital financeiro, que suporte esse tipo de investimento, porque a agência de fomento ela é uma instituição financeira. Então, nós emprestamos o dinheiro e o dinheiro tem que voltar. Né? Se o dinheiro não voltar, a gente não consegue ajudar outras empresas e você acaba gerando um problema, porque nós temos sempre essa grande preocupação. Vamos emprestar o dinheiro para uma pessoa, para uma empresa. Ela tem condições, esse dinheiro vai gerar riqueza dentro do negócio dela, vai desenvolver? Se não vai, a gente não pode emprestar. Porque senão eu vou estar apenas endividando aquela pessoa. Ela vai pegar o dinheiro, não vai dar certo o que ela vai fazer, e aí ela vai perder o dinheiro todo e depois vai ficar com a dívida. E a dívida, uma vez contraída,
vai ter que ser cumprido todos os ritos legais. Vai para a justiça, vai para a execução, os bens que a pessoa tiver vai para a penhora, né? O juiz vai executar para poder ressarcir a instituição, assim como qualquer outro banco. Então nós temos essa preocupação. Não é apenas soltar o dinheiro, liberar o dinheiro. Você tem que liberar o dinheiro tendo uma grande convicção de que aquele dinheiro ele vai realmente gerar riqueza e vai gerar renda dentro daquela família, vai dar um incremento, que aquela pessoa que está pegando aquela empresa vai multiplicar esse dinheiro e vai conseguir pagar. Né? Porque senão você só gera um problema social, na verdade. Porque o crédito tem isso. Ou você gera um desenvolvimento ou um problema social, que é o problema que nós já nos deparamos no passado com as bolhas financeiras mundiais. Quando você percebe aquela forma desordenada de liberar crédito, gerou um problema social, porque quebra várias empresas, endivida muitas famílias perdem tudo porque receberam dinheiro, né? Não estavam preparados para administrar, não sabiam administrar aquele dinheiro e vira um problema social. Então nós temos essa preocupação, não vamos emprestar dinheiro para as pessoas para que daqui 2 anos, 3 anos, essas pessoas estejam com o nome sujo, no Serasa, sem conseguir pegar nada, endividadas e sem renda. Né? Então nós não podemos permitir isso também. Então o crédito ele tem essa função social muito grande e essa responsabilidade social também. Presidente, para finalizar, qual é o montante que a agência de fomento tem para negociar esse ano? Então, esse ano nós já liberamos aí R$1,5 milhão de reais, né, e temos a expectativa de estar liberando aí mais R$2 milhões de reais até o final do ano. Né? É um montante expressivo para os resultados que a agência tem, para o porte dela, mas é um montante ainda pequeno porque o governo do povo realmente quer fazer e implementar dentro da economia do Estado. E temos certeza que nos próximos anos a agência de fomento irá conseguir, aumentando a cada ano, essa participação do crédito dentro do mercado de Roraima. Quero agradecer então a presença do presidente da agência de fomento aqui no programa, o Eberson Pessoa. Muito obrigado e volte numa outra oportunidade. Muito obrigado, para mim é um grande prazer. E dizer a todos que estão nos assistindo que procurem a agência de fomento, se informem, acreditem em vocês, façam investimento, que o Estado de Roraima, o Governo do Povo, está aí para atendê-los. O programa Papo Sério encerra mais uma edição, prometendo voltar numa outra oportunidade, neste mesmo horário aqui pela TV Ativa. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.